Pois é, o petista recebeu 47,54% dos votos contra 37,99% do candidato do PL, isso aqui na capital. Foram 41 zonas eleitorais a favor de Lula e 17 para Bolsonaro. Já na Grande São Paulo, das 39 cidades, 26 votaram mais em Lula e 13 em Bolsonaro. Além da capital, Lula venceu em Osasco e em São Bernardo. Bolsonaro ganhou em Guarulhos e em Santo André. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de maio de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Lula venceu Bolsonaro na capital paulista, onde vai se desenvolver a eleição municipal que vai atrair a atenção do país inteiro, porque como tanto Lula quanto Bolsonaro disseram que o embate aqui vai ser o campo de batalha escolhido pelos dois, a eleição na capital paulista vai atrair a atenção do país inteiro. O Bolsonaro, em 2022, na eleição presidencial, perdeu de Lula e perdeu bem de Lula. Ele foi bem nos bairros ricos, mas o Lula venceu de lavada o Bolsonaro na periferia, que é diferente. São Paulo, a capital paulista, por ser a cidade mais cosmopolitana do país, tem uma população muito mais progressista e o pessoal pobre que vive na pobreza, na capital paulista, tem muito mais consciência de classe. Então pobre sabe que é pobre e rico sabe que é rico. Então rico vota na direita e pobre vota na esquerda. Por isso que o PT já fez vários prefeitos aqui e a direita há muito tempo não elege alguém. O PSDB elegeu prefeitos aqui porque é um partido que tem uma postura de centro-esquerda, ainda que esteja sempre um pouco mais à direita. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro e o coach Pablo Marçal, que apareceu ontem na pesquisa Datafolha e na pesquisa Atlas Intel e também na pesquisa Paraná, bombando de certa forma, né, com uma força surpreendente, tudo isso faz com que o Boulos ganhe um fôlego inesperado. Bolsonaro e Marçal são um presente para Boulos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe também esse vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos em frente. Bom, veja bem, é muito simples. Por que é que o Bolsonaro ajuda o Guilherme Boulos em São Paulo? Aqui é um dado da pesquisa Datafolha sobre a influência dos dois padrinhos dos candidatos em São Paulo. O Lula é o padrinho do Guilherme Boulos e o Bolsonaro é o padrinho do Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital de São Paulo, que era vice do tucano Bruno Covas, o neto de Mário Covas, que venceu a eleição contra Boulos em 2020. O Boulos foi para o segundo turno com o neto do Mário Covas, e o neto do Mário Covas, até por trazer o nome Covas, Covas era muito respeitado aqui em São Paulo, ele conseguiu vencer a eleição, até porque o Boulos não teve o apoio do PT. Com o apoio do PT, o Boulos se fortaleceu muito para a eleição desse ano, mas o Ricardo Nunes ganhou o apoio de peso, que é o apoio de Jair Bolsonaro. Ao ganhar o apoio de Jair Bolsonaro, Nunes, que estava mais fraco na disputa, subiu e chegou quase a empatar com o Bolsonaro, com o Boulos. Mas o que acontece é o seguinte: essa pesquisa que saiu ontem, Datafolha, ela mostra um dado que garante que o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes inviabiliza a candidatura dele. Veja bem, o Datafolha perguntou se as pessoas não votariam ou talvez pudessem votar
no candidato apoiado por Lula e por Bolsonaro. Quem vota em Lula, o apoio de Lula faz com que 23% dos eleitores queiram votar em Boulos. Faz com que 28% talvez possam votar, o que dá uma margem aí de 61%, de 51%, na verdade, 51%. É uma bela vantagem, a maioria do eleitorado. Então, o voto de Lula pode fazer a maioria dos paulistanos votarem em Boulos. Mas tem um dado muito melhor. Apenas 45% não votam no candidato que Lula apoiar. Com Bolsonaro a situação é muito diferente. Veja só. Apenas 18% escolheriam o candidato apoiado por Bolsonaro e apenas 18% poderiam votar no candidato apoiado por Bolsonaro. Isso é pouco, dá 36% de possibilidade de voto, insuficiente para ganhar a eleição, porque o apoio de Lula pode fazer 51% votarem no candidato dele. Mas esse dado aqui é muito pior para o Bolsonaro. A maioria esmagadora dos paulistanos não votam no candidato apoiado por Bolsonaro de jeito nenhum, 61%. Com esse dado aqui, não há o menor risco de o Ricardo Nunes ganhar a eleição. Bom, além disso, o Nunes é pressionado a abraçar Bolsonaro para não perdê-lo para Pablo Marçal, que entrou rasgando. Na pesquisa Atlas ele tem 10,4% do eleitorado. Então aí só que esse apoio do Bolsonaro ao Nunes é ruim para o Nunes e pode ser ruim para o Pablo Marçal. Nessas alturas, talvez fosse melhor para o Nunes que o Bolsonaro apoiasse o Marçal, porque ele vai carregar toda a rejeição. Para o Pablo Marçal é negócio. Se ele fosse para o segundo turno com Guilherme Boulos, os caras deixariam de ser um nanico político para se tornar um candidato, um político importante, não é? Ele que chegou a disputar, a entrar na disputa pela eleição de 2022. Bom, o Bolsonaro é um padrinho tóxico em São Paulo, mas é o que Nunes tem. É isso, não é? Basicamente, o Nunes ele não tem estofo político próprio para enfrentar um candidato como o Boulos, que tem uma larga história em São Paulo e é apoiado ainda pelo presidente da República. Mas você tem aqui uma situação que é bastante interessante. O Pablo Marçal se popularizou recentemente, provavelmente ele chegou forte nessa eleição em São Paulo, porque ele agradou muito a extrema-direita, disseminando fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ele inclusive está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, junto com Eduardo Bolsonaro, por disseminar notícias falsas sobre a eleição. E há um risco, é um risco meramente estatístico, mas há um risco desse sujeito governar a maior cidade do país. Veja só você a situação. A entrada de Pablo Marçal na disputa, porém, assusta e coloca em risco a estratégia de Ricardo Nunes. O prefeito pode ter que se vincular mais ao bolsonarismo, que ele não queria fazer na campanha, porque ele sabe que o Bolsonaro queima o filme. Então ele queria um apoio light do Bolsonaro, e se ele tiver um apoio hard do Bolsonaro, um apoio forte do Bolsonaro, ele está lascado, porque a rejeição do Bolsonaro é muito grande. Aliados de Marçal, vem essa ameaça também na matéria aqui do portal Metrópolis, com a candidatura lançada pelo PRTB. PRTB é aquele partido do Aerotrem, do homem do Aerotrem, o Levi Fidelix. É um partidinho pequeno, desimportante, meio caricato inclusive, mas é o que ele teve para entrar na política. Só o PRTB, que é um partido de palhaços, aceitou esse palhaço.
Bom, e só a única dificuldade desse palhaço é que ele deve ficar fora dos debates, se ele mantiver a candidatura, porque o partido dele tem menos de 5 deputados no Congresso Nacional, e quem tem partido com menos de 5 deputados não pode ocupar o espaço de debates, e de horário eleitoral ele vai ter praticamente nada, mas é um outsider aí que pode complicar e dividir a eleição em São Paulo. É uma pena que Datena e Kim Kataguiri, que é aquele do MBL, eles estão na disputa até agora, mas vão desistir. O Datena desiste sempre, deve desistir de novo, e o Kataguiri, o partido dele não vai lhe dar legenda, o União Brasil. Mas o Marçal, é muito difícil que ele deixe de aproveitar essa eleição, porque mesmo que ele não vá no segundo turno, ele vai negociar o apoio dele. Então a eleição de São Paulo começa a movimentar o país e vai ser útil também, porque devido a todos esses fatos, vai botar o brasileiro na eleição municipal, que é muito importante. E neste ano aqui, mais do que nunca, a eleição municipal em São Paulo está praticamente abandonada. A população não quer nem saber, ninguém tem interesse, e essa disputa em São Paulo esquentando vai fazer as pessoas começarem a olhar para suas próprias cidades também, e para esse cenário onde Lula e Bolsonaro vão se enfrentar de novo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.